Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, neste programa que é uma iniciativa da Comunhão Espírita de Brasília, quando eu, Ricardo Honório, e o nosso companheiro Alcir Almeida, nos dispomos a fazer um estudo em conjunto das questões do Livro dos Espíritos e levar até vocês como uma oportunidade de conhecimento desta obra, de facilitar o entendimento, se podemos assim dizer, mas ressaltando que os nossos comentários, em momento algum, definem, encerram o processo de entendimento ou de análise desta obra. Então, fica aqui a nossa proposta de estudo, mas não se bastem com a nossa fala. Estudem mais e busquem em outras fontes compreender toda a riqueza conceitual que o Kardec nos traz nesta obra de grande importância intitulada O Livro dos Espíritos. Vamos continuar o nosso bate-papo daqui a pouco, logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Caro Alcir, estamos aqui para mais um bate-papo, meu amigo. Tudo bem? Podemos começar? Você Vamos tem lá. alguma mensagem aí para o nosso público? Não, olha, um forte abraço a cada um de vocês, é sempre motivo de alegria e uma honra muito grande ter vocês aqui conosco, né? Nos canais da Comunhão Espírita de Brasília, né? Nós que estávamos no youtube.com/Comunhão Espírita, agora nós estamos e continuamos a estar no youtube.com/TV Comunhão, tá? Vamos lembrar disso, vamos fazer a nossa inscrição nesse novo canal, né? Vamos dar números para que o YouTube compreenda que vocês estão gostando, que vocês querem mais produtos da Comunhão Espírita. É muito importante a inscrição de vocês. Mais ainda, porque você vai poder receber as nossas notificações. Aperte aí, tecle no sininho para você receber as notificações no seu e-mail quando chega um produto novo, quando chega um programa novo, tá bom? Um forte abraço para cada um de vocês e vamos nesta aventura que eu estou até aqui ainda meio raciocinando sobre essa questão da liberdade de consciência. Até onde, como diria Nietzsche, né? O que me preocupa não é o que acontece com a gente, é o que poderia acontecer se não houvesse liberdade. É verdade. Né? Então, um forte abraço a cada um de vocês. Meu caro, vamos dar continuidade. Nós paramos no programa anterior, na questão de número 838, e vamos continuar a partir da questão 839, quando o Kardec fez a seguinte questão: é repreensível escandalizar na sua crença aquele que não pensa como nós? Olha, a resposta aí é mais curtinha, mais seca, mas vamos colocar, poxa, porque alguém pensa diferente de mim, alguém é vascaíno, eu sou flamenguista, alguém é tricolor, eu não sou. Eu vou escandalizar, eu vou ofender, eu vou satirizar. Fala muito mais de mim do que da ideia que a pessoa defende, né? Fala mais da minha imaturidade, da minha intolerância, da minha falta de bonomia, da minha falta de respeito à liberdade alheia, né? Verdade. Então, quando qualquer tentativa de lançar ao opróbrio àquele que não pensa como eu, é vergonhoso para mim. Quem é lançado ao opróbrio sou eu. Shame on me. Vergonha para mim, não é vergonha para aquele que está sendo ridicularizado. Né? O exemplo de ignorância, de intolerância, de estupidez que você está dando. É aquela história, é só a gente parar para pensar. Galileu, quando disse que não era o Sol girando em volta da Terra, era a Terra girando em volta do Sol, é que era a verdade.
foi ridicularizado, foi oprimido, É. foi motivo de escândalo, foi quase lançado à fogueira. Hoje, quase 400 anos depois, quem foi lançado ao opróbrio? Quem mostrou ser imaturo, incapaz, estúpido? Não foi o Galileu. Aqueles que o escandalizaram na época. Aqueles que o lançaram à vergonha pública. Aqueles que lhe lançaram censura. Então, a pessoa pensa diferente? Se for sincero, como a gente falou semana passada, né? É. Respeite a ideia dele. Ouve, você pensa diferente? Me explica melhor. Explica de novo. Não entendi. Agora, realmente nós temos uma diferença de pensamento incontornável. Deixa ele seguir o caminho dele, segue você o teu. Acabou. Tem uma expressão, homem, daqui eu observo, né? Por exemplo, você diz assim, eu digo assim, olha, o meu time, vamos ficar aqui no futebol para não dar mais confusão. Dar problema. Para não Pra dar não dar problema. problema. O seu time é o Ó, Ibis. Digamos que meu time seja o Ibis, né? O maior carinho para todos os torcedores do E Ibis. respeito. E respeito. É só porque é uma expressão histórica no futebol brasileiro. E olha, eu sou torcedor do Ibis e eu acho que o Ibis é o melhor time do mundo. Do planeta. E você diz assim, que nada, Ricardo, eu sou torcedor do Paris Saint-Germain e o Paris Saint-Germain é melhor do que o Ibis. E eu digo assim, você está errado. E olha que essa expressão, você está errado, ela vale para muitas discussões. Oh, muitas. Quando o mais apropriado seria assim, eu não concordo com você. Não é mais educado? Olha, eu não digo que você está errado. E exprime uma verdade absoluta. Eu não concordo com você, porque eu não sou obrigado a concordar com você, e nem você comigo. Mas, do ponto de vista moral, eu sou obrigado a respeitar o teu ponto de vista e você o meu. Então, você pode dizer assim, Ricardo, eu respeito, você acha que o Ibis é melhor do que o Paris o Saint-Germain. Paris Saint-Germain? Ok. Você tem todo o direito de acreditar nisso. Só que você não precisa me ridicularizar por isso. Você não precisa sair por aí. Olha só, o Ricardo acha que o Ibis é melhor do que o Paris Saint-Germain. É um idiota. Não precisa. Simplesmente respeita a opinião do outro. Se puder ajudar, né? Ricardo, olha só. Eu não sei se tem na história algum jogo entre o Ibis e o Paris Saint-Germain. Acredito que não. Eu acho que não, né? Acredito que não. Mas se tivesse, olha só, Ricardo, olha, o último jogo, ocorreram 10 jogos na história entre o Ibis e o Paris Saint-Germain, e o Paris Saint-Germain ganhou todos de 15-0. Você ainda está convencido de que o Ibis é melhor? E se eu disser assim, isso aí foi contingencial, o Ibis ainda é melhor. Ok. Aí tem aquele ditado, comum, né? Prefira ter paz do que ter razão. Oxe, não podemos dizer o ditado, não. É preferível ter paz. Atualmente prefiro viver em paz do que ter razão. Por que que você vai ficar brigando comigo, tentando me convencer de que o Ibis não é melhor do que o Paris Saint-Germain, né? Como nós falamos, a gente está dando esse exemplo aqui. E aplica-se a tudo e mais um pouco. Você leva isso para as questões políticas, leva isso para as questões filosóficas, religiosas. A minha religião é melhor do que a sua, né? Ok. Ela é melhor para você? Continua nela. Eu prefiro a outra. Se todo mundo pensasse assim, cara, se todo mundo tivesse esse respeito para com a liberdade de consciência e de pensamento do outro, quantas confusões não seriam evitadas nas relações interpessoais? Certamente. Vamos ver a resposta? É repreensível escandalizar na sua crença aquele que não pensa como nós? Resposta:
é faltar com a caridade e golpear a liberdade de pensar. Simples assim. Simples assim. É você tirar do outro a liberdade de ter seus próprios pensamentos, suas próprias crenças, seus próprios pontos de vista. Questão 840. É insultar a liberdade de consciência ou pôr entraves às crenças capazes de perturbar a sociedade? Jesus amado. Agora o Kardec entornou o caldo aqui um pouco. A discussão ética é muito válida. Né? Então, traduzindo, Almeida, você tem uma ideia, uma crença, a consciência de que determinada coisa, de que suas crenças, elas são positivas, são boas, mas, cabidamente, aquilo que você acredita perturba a sociedade, leva a confusão, leva a distorção da realidade. E aí, eu insultar ou eu confrontar essa liberdade que você tem, é viável? Eu devo exercer esse meu direito? Olha, tem um livro que eu já citei em outros... Eu sempre esqueço o nome do autor. Eu acho que é Bernard Fustange, é uma coisa parecida. Mas o nome do livro é Cidades Antigas. Nesse livro, ele fala sobre as raízes da política. Entre outras coisas, ele é um livro que eu julgo fundamental. Fundamental para a gente compreender as raízes de várias coisas, de várias crenças, de vários dogmas, de vários paradigmas de pensamento que nós temos na civilização grega, na civilização romana e na civilização hindu. Ele afirma, né? Ele é um historiador, ele é um estudioso profundo. E a primeira coisa que a gente tem que compreender é o que é política. Política é a arte de bem administrar a polis. Ela tem muito de ciência, mas tem muito de crença, tem muito de cultura. Né? Então a gente tem que caminhar na vida com essa compreensão. Existe uma coisa chamada política, existe uma coisa chamada política partidária, que é justamente quando da política você toma um partido. Você chega a uma conclusão. Né? É insultar a liberdade, lembrei. O que acontece? Quando você tem uma ideia na sua cabeça, e mantenhamos-nos nessa tríade, uma ideia religiosa, uma ideia filosófica, uma ideia política. Se esta ideia é verdade, ela se manterá por si mesma. Se ela não é verdade, por mais dominante seja em algum momento, ela vai cair. Vamos falar apenas para dizer de um tema muito caro ao final à segunda metade do século XIX na Europa, frenologia. Frenologia era uma hoje chamado de pseudociência, mas naquela época era muito respeitado, que acreditava que a aparência das pessoas era um bom indício da sua personalidade e do seu caráter. Acreditem, alguém já acreditou nisso. E isso já foi considerado ciência. Ora bolas, se eu sei que a verdade liberta, que a verdade é algo que fica, e eu acredito em uma determinada ideia, eu não preciso impor a minha ideia, a minha percepção da realidade a outrem. Eu chego, apresento a minha ideia, digo o que eu acho correto. Se é aceito, muito que bem, consegui convencer alguém. Se não é aceito,
e a pessoa não concorda comigo, Uhum. não concordou, vamos manter nosso respeito, o respeito alheio. Agora, no momento em que eu acredito em alguma coisa, seja religioso, seja filosófico, seja político, e eu uso da violência, de restringir a liberdade do outro, eu proíbo o outro de falar, eu proíbo o outro de se movimentar, eu proíbo o outro de trabalhar em uma determinada área na sociedade, se eu restringo a vida daquela pessoa dentro da sociedade porque ela não pensa como eu, é um exercício de violência. Não é válido. Então a colocação é essa. Todas as ideias são meritórias. Todas as ideias sinceras merecem respeito. Agora, no exercício da minha liberdade de consciência, na minha liberdade de pensamento, tentar impor ao outro o que eu penso como verdade absoluta não é válido, não é justo. Dessa forma, é insultar a liberdade de consciência ou pôr entraves às crenças capazes de perturbar a sociedade. Agora eu estou me colocando dentro desse paradigma que eu estabeleci. Se eu vejo alguém que, para defender a ideia dele, ele está realizando a violência, um terrorista. Alguém que impede a liberdade de ir e vir da comunidade, impondo a sua verdade como a única válida, eu tenho o direito de dizer, não, você não está sendo correto, você não está sendo justo. Você tem que respeitar a liberdade dos outros. E nesse sentido eu posso defender a liberdade, eu posso defender a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência e, com responsabilidade, a liberdade de expressão. Essas são verdades éticas que eu, Alcir, defendo. Né? E é como eu compreendo responder a essa pergunta. E você não fugiu do que o Espírito de verdade, do que os Espíritos disseram para o Kardec, porque eles disseram assim, responderam assim, pode-se reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. Ou seja, podem se reprimir os atos que causam perturbação à Isso. sociedade. Mas agora que ele vai continuar acreditando no que ele acredita, fazer o quê? não Ele tem liberdade. Não tem como você impor. Proibi-lo de acreditar naquilo que ele acredita. É interessante isso, né? É impossível. É impossível. Agora, se os atos decorrentes da sua crença estiverem incomodando, importunando a sociedade, aí sim, é lícito impedir ou tentar impedir os atos. E tem um comentário do Kardec aqui, Almeida. Ainda temos. Quando o Kardec diz o seguinte, reprimir os atos exteriores de uma crença, quando esses atos trazem algum prejuízo a outrem, não é insultar a liberdade de consciência, porque essa repressão deixa à crença sua inteira liberdade. Ou seja, olha, eu estou coibindo, reprimindo o teu ato, mas você pode continuar acreditando. Continua pensando o que você quiser. Tá? Agora, Só não... você não tem o direito de oprimir a liberdade alheia. Exatamente. Exatamente. Você citou bem aí o caso dos terroristas, né? Se você acredita nisso que você acredita, tudo bem. Agora, você não pode soltar a bomba aqui por causa disso. Você não pode tirar a vida de outrem. Se você acredita que você, morrendo num ato suicida, vai para o paraíso, tudo bem. Mas você não pode levar um monte de gente para o seu paraíso. E dentro desse comentário, que aí você falou de uma maneira que não tem como ser interpretado de outra forma, eu tenho um profundo respeito pela religião islâmica. E é ela muito nobre. Tem muita coisa boa para nos muito ensinar. Nobre. Exatamente. O que alguns
algumas parcelas, e permita a liberdade poética, alguns partidos dentro do islamismo é que defendem essa ideia do sacrifício indo para o paraíso. Isso não faz parte do cerne, do core, das ideias básicas do islamismo. Isso aí são coisas que foram sendo acrescentadas. E você vê, Almeida, isso não é exclusivo do islamismo. Não. Há alguns séculos atrás, o cristianismo... A cruzada. Exatamente. As tinha cruzadas são os isso. movimentos das cruzadas, que, guardadas as devidas proporções, é um movimento similar ao que os extremistas islâmicos, guardadas as devidas proporções. Guardadas as devidas proporções, filosoficamente, são a raiz desse pensamento da jihad. Então, aqueles que olham para o Islã como uma coisa, vamos muito devagar, vamos devagar, porque se a gente olhar para o cristianismo, entre aspas, né, de alguns movimentos cristãos, alguns séculos atrás, cometiam barbaridades bem parecidas. Sim. Não é isso? O cristianismo tem muita história ruim também. Tem. Então, vamos lá. Ou seja, agora, o islamismo e o cristianismo são filosofias nobilíssimas. Agora, alguns islamitas e alguns cristãos é que comprometem. É isso? Que eles não seguem essa ética que nós estamos defendendo aqui. Exatamente. Poxa, cada um tem direito de ter a sua fé sincera no que achar melhor. Desde que seja sincera, merece respeito. O que não pode é, a partir de uma fé individual, causar perturbação ao coletivo. E o interessante, Almeida, como essas questões de O Livro dos Espíritos, que para muitos... É letra morta. Não. Eu quero dizer que para muitos é um tema religioso. Ele é um tema filosófico. Veja como ele extrapola o ambiente da religião. Não, ele é filosofia. Quando a gente fala que isso aqui é filosofia. Né? Então, você pode estudar o Livro dos Espíritos com um olhar religioso? Até pode, mas você não vai conseguir retirar toda a grandeza que tem. Né? Porque quando você delimita a questão como religiosa, o nome já diz, você cria uma limitação ao entendimento daquele tema. Quando você leva as questões para o campo filosófico, aí não. Aí você amplia o teu campo de ação, de pensamento, de consciência, e você pode tirar proveito de todas essas questões, de todas essas respostas, em todos os campos da atividade humana, quer seja no religioso, no científico, no político, no particular. Né? É só você pode levar essa questão, por exemplo, para o ambiente familiar. Ótimo. Como? Né? Aquele marido que acha que a mulher tem que ser seguidora fiel dos seus pensamentos, tem que pensar igual a ele. Né? Aqueles pais opressores que acham que os filhos têm que seguir a mesma cartilha que eles seguiram. Eu já ouvi comentários absurdos do tempo, do tipo, não, porque na minha infância era assim, então meus filhos têm que ser assim também. Ué, não precisa evoluir, não? Gente do céu, e onde é que está a evolução? E onde é que está a evolução? Então... aí dá vontade de te encontrar alguma coisa do tipo, olha, tempos antigos, só o filho mais velho tinha direito à herança. Então, você também não devia ter recebido nada. Você devia ter ido buscar a tua vida no mundo. Não é assim? Dá vontade de dar uma resposta desse tipo. Quanta coisa, gente. A gente que fala sempre, né, no movimento espírita, falamos tanto de evolução, e tem gente que vê o conceito de evolução apenas do ponto de vista espiritual. E esquece que o processo de evolução espiritual, ele é acompanhado pelo processo de evolução social.
familiar, que é social É também. aquela coisa, né? E eu acho que eu já estava citando isso semana passada. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Cristo Consolador, a mensagem do Espírito de Verdade. Espíritas, amai-vos, Esse é o primeiro mandamento. instruí-vos. É o segundo mandamento. A gente tem que estudar. A gente é muito... Pode soar pernóstico, né? Muito pedante. Mas a gente tem que estudar filosofia. A gente tem que compreender filosoficamente esse livro para poder aplicar isso em nossa vida, para usar o nome do nosso programa, e compreender como a filosofia vai permear as questões religiosas e as questões políticas, porque as questões políticas são questões de organização social. Exatamente. E, infelizmente, a palavra política no Brasil, ela hoje perdeu a sua raiz Ela tem uma conotação partidária, de sectarismo. e até pejorativa em algumas situações. Sim, né? porque política é a arte de bem gerir a cidade, de bem gerir a comunidade, polis. de bem gerir a sociedade. Né? Então, aquela história, polis é grego, latim civitas. Né? Ou seja, é a arte do bom cidadão. E a arte do bom cidadão vai ter as suas raízes na filosofia. O que é o certo e o que é o errado? Ah, mas isso é uma questão ética. Sim, mas quais são os valores que eu coloquei nessa mistura? Uhum. De acordo Exato. com os valores que eu coloco aqui, sai um bolo diferente. Sai uma ética diferente. E, infelizmente, ainda tem gente que ainda olha para a filosofia assim como coisa do outro mundo, né? Sim, Não, é o filosofia mundo das ideias. é coisa para... Gente, filosofar é pensar, é refletir, é pesar as coisas, né? Uhum. Eu sou espírita, tá? Por que eu sou espírita? Nem todo mundo tem essa resposta. Por que eu escolhi esse caminho? Por que eu escolho essa... É isso. É isso. Almeida, ficamos aqui. Tem mais algumas questões para o próximo programa. Semana que vem tem mais. Muito Gente, obrigado. Abração para vocês, continuem com a gente. Gostaram, deem o like. Não gostaram, deem o dislike. Digam o porquê. Digam o que está incomodando, o que está causando distonia cognitiva para vocês. O que não está batendo bem. Explica para a gente que a gente precisa melhorar sempre o nosso programa. Alegria, uma honra estar aqui com vocês. Forte abraço. Forte abraço a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. Até lá.